Fala galera, partiu agora a questão número 3 para a gente fechar nossas questões da Olimpíada Nacional de Ciências. Dessa vez a gente está na prova de 2017. Vamos lá. Ao lado vemos um esquema básico de marca-passos constituído por uma pilha e um gerador de pulsos. Então vamos lá, tem uma pilha e tem um gerador de pulsos. Os marca-passos usam pilhas de lítio-iodo por serem leves e possuírem uma grande durabilidade. As semi-reações da pilha lítio-iodo são, e aí está dado aqui as semi-reações. Já vamos dar uma olhada aqui, ó, que é assunto semelhante ao que a gente estava conversando na questão anterior. Então, observa aqui o NOx do lítio. Ele está indo do 0 até o 2, então esse NOx aumentou. NOx aumentando representa que ele está oxidando nesse processo. Processo de oxidação é um processo que ocorre no ânodo. Então, já vou deixar anotado que eu já consigo visualizar isso aqui bem fácil, até antes de olhar e ver com a pergunta da questão o que a questão está pedindo. Observemos aqui na semi-reação número 2, ó, iodo 0 está se tornando iodo menos 1. Cuidado aqui que está com um errinho de digitação, vou até corrigir ele agora. Pronto, agora certinho, iodeto, iodo menos 1. Então, se ele foi do NOx de 0 até menos 1, foi porque o NOx dele reduziu, ele sofreu redução. Redução acontece no cátodo, então já vou deixar aqui, respectivamente, tá a reação do cátodo e a reação do anodo já expressas, então não tem que inverter nada para a gente fazer a pilha já está com as semi-reações montadas. Seguindo então com a leitura do enunciado, sabemos que os potenciais de oxidação do lítio e do iodo são de menos 3,04 volts e menos 0,54 volts, respectivamente. Responda as perguntas. Antes da gente já ir para as opções, a gente vai dar uma revisada na matéria, correlacionando justamente essa questão da eletroquímica das pilhas associada a um circuito onde a gente vai ter aqui um receptor e um gerador, e a gente interrelaciona a matéria de física com a matéria de química. Analisando esse circuitinho aqui rapidamente, a gente consegue observar que a gente tem a pilha que está fornecendo energia elétrica para esse sistema. Como que a pilha fornece energia elétrica? Através das reações de oxidação e de redução, que já foram descritas aqui, a gente sabe que o processo vai ser espontâneo, e aí, tendo o processo espontâneo, vai haver a produção de energia elétrica. Essa produção de energia elétrica está partindo da energia química pertencente às substâncias que estão participando da reação de oxirredução. Depois, a gente tem aqui no nosso circuito um gerador de pulsos. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Ele é um gerador de pulsos. Esse nome gerador pode acabar confundindo a nossa vida aqui. Na prática, um gerador de pulsos é simplesmente um aparelho que vai gerar pulsos. Então, aqui ele está se comportando como um receptor. É um aparelho que vai usar energia elétrica para funcionar. Então, repara que a pilha vai ser responsável por produzir energia elétrica. O gerador de pulsos, ele vai precisar da energia elétrica para gerar os seus pulsos e para ter seu pleno funcionamento. Então, pilha é quando a gente tem aquele ΔE positivo, que é o potencial da pilha, a força eletromotriz da pilha, e já no processo de eletrólise, a gente vai ter um ΔE que vai ser negativo, representando que o processo não acontece espontaneamente. Então, quando eu tenho uma pilha, eu tenho um interesse na energia elétrica que ela está produzindo, está fornecendo para o circuito. Quando eu tenho eletrólise, é porque eu tenho um receptor, alguma coisa que vai usar a energia elétrica com uma finalidade específica, e a gente justamente vai correlacionar a produção da energia elétrica para o uso da energia elétrica aplicada ao circuito, sabendo que esse circuito vai existir por conta da geração de energia promovida por uma pilha. A química está querendo saber como que essa energia elétrica é produzida. Eu quero estudar a reação de oxidação, quero estudar a reação de redução. Vai ser na física que a gente vai aplicar esse gerador ao funcionamento de um circuito elétrico. Falando em circuito elétrico, vamos dar uma voltinha para ver uns elementos que constituem esse circuito. Vou falar aqui dos resistores, dos geradores e dos receptores. Os geradores, já que a gente já estava falando da pilha, são aqueles que vão converter energia química, energia interna,
em energia elétrica. Só que o que a gente tem que considerar aqui? Tanto o gerador, quanto o receptor, quanto um resistor são elementos que vão oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica. A energia química vai gerar uma tensão. Existindo uma variação de tensão, vai promover a existência de uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai percorrer o que a gente vai chamar aqui de circuito, só que esse circuito vai oferecer naturalmente uma resistência à passagem dessa corrente elétrica. Essa resistência elétrica é a capacidade que o material vai ter de se opor justamente à passagem dessa corrente. Seria o inverso da condutividade que a gente vê lá na química. Cada material vai ter a sua característica de resistência elétrica. Então, a primeira lei de Ohm é a lei que vai associar a resistência com a corrente elétrica e a tensão gerada em um circuito elétrico. Quando a gente for olhar o gerador ou o receptor, a gente sabe que todo elemento vai ter uma resistência interna. Essa resistência interna é por conta do consumo de tensão internamente dentro do próprio aparelho. Então, apesar de gerar energia elétrica, o gerador ele acaba consumindo um próprio pedaço daquela tensão gerada. Como a gente sabe que, de acordo com a primeira lei de Ohm, a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica, a gente aplica que a tensão que vai ser enviada para o circuito vai sair da diferença da força eletromotriz produzida através da pilha, através da reação de óxido-redução, menos o consumo feito pela resistência interna do próprio gerador. Então, o objetivo do gerador é produzir a energia elétrica para o circuito. Observemos aqui, então, produziu essa tensão, gerou uma diferença de potencial, então a corrente começou a circular pelo nosso circuito. Chegou aqui no receptor, o receptor vai ser responsável por converter a energia elétrica em outras formas de energia. Então ele vai querer usar aquela energia gerada pelo gerador. O que a gente vai associar ao receptor? Às reações de eletrólise. A gente produz energia aqui no gerador, pode ser através de pilha, pode ser através de bateria, e a gente vai usar essa energia produzida aqui no receptor. Pode ser tanto no funcionamento de algum aparelho, uma tela, a produção de energia cinética, não necessariamente essa conversão de energia elétrica ela é convertida diretamente para energia térmica, que é o caso do resistor. O resistor ele vai converter energia elétrica em energia térmica, ele vai acabar se aquecendo. Podemos usar esse aquecimento como finalidade do aparelho, então uma torradeira, um forno elétrico, uma cafeteira, ou a gente pode usar essa dissipação de energia na forma de calor para limitar a passagem de uma corrente elétrica dentro de um circuito. A gente vai falar mais especificamente deles. Então aqui no geral falando desses três componentes do nosso circuito, para a gente depois aplicar lá na nossa questão. Falando mais especificamente, o gerador converteu qualquer energia em energia elétrica. Importante a gente falar também na questão da corrente. O gerador que a gente está trabalhando aqui no nível do ensino médio é um gerador que está produzindo uma corrente contínua. A corrente ela não sofre uma variação, ela é constante. Na prática, no nosso cotidiano, a energia que é fornecida pelo sistema de abastecimento, ela vem com corrente alternada. Na realidade, ela vai se comportar como uma função seno. Assunto para depois, spoiler da faculdade, quando a gente chegar lá na universidade. Essa função seno ficou muito feia, vou ter que apagar ela aqui, mas a gente sabe que na prática, lá na faculdade, a gente vai estudar justamente essas correntes alternadas e vai analisar como que vai variar a função da corrente com a função da potência, a função da tensão, enfim, spoiler da vida, lá na universidade a gente conversa sobre corrente alternada. Vamos trabalhar então com a nossa corrente contínua. Para considerar um gerador ideal, a gente diz que ele tem a perda daquela energia através do consumo pela resistência interna. Então, a força eletromotriz que foi gerada pelas reações de óxido-redução, ela não é toda fornecida para o circuito, justamente por conta do consumo interno.
Já os receptores são aqueles que vão ser responsáveis por transformar a energia recebida do gerador em outros tipos de energia, não necessariamente precisa ser energia térmica, como é o caso dos resistores. Pode ser um motor que converte energia em energia cinética, pode ser uma tela que também precisa dessa energia para funcionar. Enfim, eles vão receber aquela energia, eles precisam de energia para funcionar. Como que vai ser a função de variação de novo? A tensão em função da corrente. A gente diz que o receptor ele tem uma força contra-eletromotriz que se opõe à energia gerada pelo gerador, porque ele vai estar consumindo aquela energia. Então essa daqui vai ser a nossa força contra-eletromotriz e essa tensão U é aquela tensão que vem do circuito que veio através da reação química que está acontecendo no gerador. A gente ainda pode falar sobre os conceitos de potência. Vamos sempre lembrar que potência é uma variação de energia ao longo de um tempo. Então, para todos esses elementos, a gente sempre tem que analisar que o tempo também vai ser uma variável e a energia fornecida ou gasta vai estar associada ao tempo relacionado à nossa potência. Já os resistores são os receptores que vão converter exclusivamente energia elétrica para energia térmica através do efeito Joule e vão ser usados tanto para limitar a passagem da corrente elétrica, para diminuir essa passagem, para proteger algum receptor, algum aparelho, ou com a finalidade mesmo de sofrer o aquecimento. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma sanduicheira, a gente pode pensar numa torradeira, a gente pode pensar numa resistência de chuveiro, qualquer material que aquece por conta da energia elétrica vai ser um resistor. Primeira lei de Ohm continua valendo aqui. A tensão vai ser proporcional à resistência vezes a corrente do circuito. Quando a gente considera um resistor ôhmico que obedece à lei de Ohm, ele vai ter essa relação afim entre as nossas variáveis, né? A tensão e a corrente. Como a gente chega nessa função linear, ele vai se comportar dessa forma aqui, fazendo uma retinha com o aumento da tensão, gerando um aumento da corrente. Quando o resistor não é ôhmico, ele não obedece à lei de Ohm, e aí ele vai ter um comportamento aqui já com uma variável quadrática, com um comportamento diferenciado. Novamente, para o ensino médio, a gente vai trabalhar os resistores ôhmicos. Então, a gente aplica diretamente a primeira lei de Ohm quando a gente tem um resistor dentro de um circuito elétrico, como está relacionado aqui. Lindo, maravilhoso e revisado. Agora vamos diretamente para a nossa questão, que a gente vai ver que a gente vai fazer ela rapidinho, vai ser só sucesso. Potenciais de oxidação do iodo e lítio, 3,04 e menos 0,54, sendo que o que a gente associou lá em cima? Essa aqui é uma reação de oxidação. Oxidação acontece no anodo e essa daqui é uma reação de redução que acontece no cátodo. Potenciais foram fornecidos, potencial padrão de oxidação da reação que sofre oxidação é mais 3,04 volts e o potencial padrão de redução é de mais 0,54 volts. Por que mais 0,54 volts? Lembra que esse aqui é o potencial de oxidação do iodo. E o iodo aqui nessa reação está sofrendo uma redução. Então a gente inverte o sinal para calcular o ΔE dessa pilha. Somou aqui mais 3,58 volts de tensão. É a força eletromotriz dessa pilha de lítio-iodo. Bora lá voltar para as alternativas. Letra A. Qual é a semi-reação que está ocorrendo no cátodo da pilha? Cátodo é onde acontece o processo de redução da nossa reação de oxirredução. Até é importante lembrar isso, porque independente da gente ter pilha ou da gente ter uma eletrólise, o processo de redução sempre vai acontecer no cátodo e o processo de oxidação sempre vai acontecer no anodo. Quem muda vai ser o sinal do ΔE, vão ser os polos negativos e positivos que vão inverter e o fluxo de elétrons que vai se inverter também quando a gente sai da pilha para a eletrólise. Como a letra A está querendo saber a semi-reação que acontece no cátodo é a semi-reação de redução, a gente pode escrever aqui I2 mais os 2 elétrons, produzindo os 2 do iodeto. Essa reação é a reação de redução
que acontece na nossa pilha de lítio-iodo. Letra B. Qual é o valor da força contra-eletromotriz do gerador de pulsos se ele recebe 3,4 volts de tensão da pilha? Agora vamos analisar profundamente o que está acontecendo aqui na nossa pilha, que é o nosso gerador, e o que está acontecendo aqui no nosso gerador de pulsos, que é o receptor. De novo, toma cuidado com o nome desse gerador de pulsos. Apesar dele se chamar gerador de pulsos, ele está se comportando aqui no nosso circuito como um receptor. É ele que está usando a tensão elétrica produzida através da nossa pilha de lítio-iodo. Lembrando lá das nossas equações, ó, a equação do gerador. Tensão vai ser igual a força eletromotriz menos RI. Tensão é igual a força eletromotriz menos RI. Já para o nosso receptor, a tensão vai ser igual a força contra-eletromotriz mais RI, que é a sua resistência interna. Tensão igual a força contra-eletromotriz mais Rzinho I. Quais os dados que a gente tem, quais informações que a gente tem? Primeiro, para o gerador, é ele que está produzindo a nossa energia elétrica. A força eletromotriz produzida, a gente já calculou, é mais 3,58. E a alternativa também contou para a gente que o gerador de pulsos recebe 3,4 volts da pilha. Então, esse 3,4 é a tensão fornecida pela pilha, é o U. Substituindo aqui, a gente pega 3,4, vai ser igual a 3,58 força eletromotriz produzida pela pilha, menos o que está sendo consumido pela resistência interna da pilha. Resistência interna de 0,5, e aí isso tudo vezes a corrente produzida pela pilha, que vai percorrer o circuito. Então, só ser feliz, isolar aqui o I e achar o valor numérico. 3,58 menos 3,4 vai dar 0,18. Isso aí vai dividir por 0,5 para achar a corrente da nossa pilha. Chegamos maravilhosamente a 0,36 ampere de corrente que está percorrendo o nosso circuito. Pega essa corrente que a gente achou, que vai ser a mesma corrente que vai chegar lá no receptor. Substitui e vai ser feliz de novo. A tensão que está chegando no receptor é de 3,4. A força contra-eletromotriz é o que a gente quer saber. A resistência interna do receptor é 1,5 e a corrente que está percorrendo a gente achou agora 0,36. Chegamos maravilhosamente aqui, que vai ser 3,4 menos 0,54 consumido internamente. Faz a continha e acha a nossa força contra-eletromotriz de mais 2,86 volts. Lindo, mantém e vamos para a letra C. Quanto energia química essa pilha transforma em elétrica em kWh durante o seu tempo de vida nesse marca-passos, ou seja, 80.000 horas, cerca de 10 anos. Bora aqui no cantinho fazer uma revisão rapidinha da potência. Potência é igual a corrente vezes a tensão, tranquilo. Potência também é a variação da energia elétrica sobre o tempo decorrido na passagem dessa quantidade de energia. Como a questão quer, e aí toma muito cuidado, só para uma questão de atenção, ela quer a energia que a pilha transforma em elétrica. A tensão que essa pilha está jogando para o circuito elétrico é de 3,4 volts e a corrente produzida foi de 0,36 ampere, como a gente calculou aqui na letra B. O tempo decorrido foi de 80.000 horas, ele está querendo realmente o resultado em kWh, então a gente vai usar o ΔT em hora também, e aí só substituir. A potência, que é 0,36 vezes 3,4, vai ser igual à energia elétrica dividido pelo tempo, que vai ser 80.000 horas. Resolve essa continha aqui, tá meio no cantinho, mas vou escrever só para a gente não deixar vazio. 97.920 Wh. Como a gente quer em kWh, multiplica por 10 a menos 3,
E aí fechemos que a energia elétrica vai ser igual a 97,92 kWh, que foi a energia que a pilha transformou em energia elétrica durante esses 10 anos. Certíssimo, galera. Fechamos letra A, fechamos letra B, fechamos letra C. Muito obrigada pela atenção. Quem ficou comigo até agora, não se esqueçam. Estudo e dedicação que o resultado vem. Então não precisa ficar com medo da prova, não precisa achar que é incapaz, a gente só consegue se a gente for lá e tentar. Então meio caminho andado, se vocês já estão aqui, já estão me escutando, já estão estudando, é porque já tem resultado sendo colhido desse esforço de vocês, gente. Vocês já estão de parabéns. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, pode pegar aqui meu Instagram, @afinidade.eletrônica. Professora Luísa Albuquerque, pode me catar lá no Facebook também, se vocês estiverem com dúvidas, se vocês quiserem alguma dica de estudo, se quiserem algum conselho vocacional, qualquer coisa, só falar, estamos aí. Bons estudos, galera, uma excelente prova para vocês. Não se esqueçam de nunca desacreditarem na ciência. Beijão, galera, e boa prova!